Boa tarde a todos, boa tarde também a todas, que as nossas palavras iniciais sejam sempre de uma profunda gratidão a Deus por estar nos oferecendo nesta oportunidade encarnatória a doutrina espírita, que tão bem nos faz. Há uma passagem bastante oportuna para refletirmos a importância e a grandiosidade de Jesus em nossas vidas. Não Jesus como alguém místico ou um chefe espiritual de uma religião ou ideia, porque não é bem a perspectiva que a doutrina espírita adota para Jesus Cristo. Jesus como mestre, Jesus como aquele que veio nos ensinar, nos oferecer um outro modo de enxergar a vida, portanto, de viver também. E é muito interessante, rico, na experiência do ensino de Jesus, a maneira como ele analisa e caracteriza aqueles que lhe seguem, nós. Porque, seja qual for o nível de integração com o Evangelho do Cristo, porque isso é um processo e vai se aprofundando na medida em que as nossas necessidades e despertamentos espirituais se dão, todos nós que nos propomos a estar em uma casa espírita somos discípulos de Jesus, somos seguidores do Mestre e nos propomos, pelo menos ainda teoricamente, na maior parte das vezes, a nos colocarmos na posição de apóstolos um dia, ou seja, daqueles que levam a mensagem do Cristo, e isso não tem uma relação direta exclusivamente com a divulgação falada, mas com os exemplos que podemos dar, com o convívio familiar, com o convívio social, em que a nossa posição de cristão vai ficando claro. Mas nós dizíamos que é interessante a maneira como Jesus nos caracteriza. A leitura que o Cristo faz do processo que é o progresso humano. Porque nós quase sempre nos subestimamos, quase sempre nós falamos, mas quem sou eu? Quem sou eu para fazer isso ou aquilo? Ai de mim! São colocações que, ao longo dos séculos, nós escolhemos como posição psicológica média. Essa é a posição da humanidade, ainda pobre coitada, ainda numa posição de vítimas. E nós estamos, com a doutrina espírita, buscando uma reorientação, uma ressignificação naquilo que nós entendemos de nós mesmos. E Jesus, aí sim, como um grande mestre espiritual de nós, sem o sentido místico que isso poderia ter, ele vem nos dizendo o que nós somos. E há uma particularidade, algumas expressões que ele usa no capítulo 5 de Mateus, ali a partir do versículo 13 até o 18 e 19, Jesus conversava com um pequeno grupo de pessoas, não era naquele momento uma grande multidão, estavam ali aqueles que seguiam o Cristo mais de perto. Vamos fazer uma comparação com chances de cometermos erros, mas Jesus falava para aqueles que o seguiam, narra Mateus. Então, talvez ele estivesse falando conosco, porque não havia ali muita gente, não haviam aqueles curiosos que sempre buscavam o Mestre. Ele não estava, por exemplo, em Cafarnaum, nem no Mar de Tiberíades, onde muitas pessoas se aglomeravam. Ele estava com os que o seguiam, mas também não eram só os 12. Não eram aqueles que viajavam com o Mestre quase sempre. Não há números no texto de Mateus, mas ele diz que conversava o Mestre com os que o seguiam. E ele fala: vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Essas duas expressões, elas poderiam ser analisadas como poesia do Cristo, como imagens bonitas. Mas nós estamos falando de um espírito que, pela sua magnitude, foi confundido com Deus por muito tempo. E até hoje, em algumas denominações cristãs, o enxergamos como Deus. Confusão até natural, até um certo ponto, porque Jesus foi o único espírito puro que esteve na Terra. Vejam bem, há 4,5 bilhões de anos,
quando a terra começou a se formar, Jesus, na condução desse processo, como um dos ministros de Deus, responsável pela criação do planeta, já era puro espírito. Há quanto tempo já era Jesus puro espírito? Porque vamos combinar, dar as bases para a vida em um planeta, desde as noções fisicoquímicas, passando pela geologia, até as necessidades biológicas que teriam os homens que um dia habitariam a Terra, não é para um espírito inexperiente. Porque é claro que há gradações. Kardec, na escala espírita, a partir da questão 100 de O Livro dos Espíritos, coloca os puros espíritos numa ordem única. Não há muitas medidas de comparação. Kardec diz, por exemplo, que os puros espíritos seriam aqueles que nenhuma influência mais da matéria têm. Não possuem mais ligações expressivas como as que nós temos com a matéria. Mas há uma mensagem muito interessante de São Luís, na Revista Espírita, onde ele vai estabelecer uma outra escala, que é a escala dos puros espíritos. Vejam bem, quando termina a escala espírita, chegou naquele grau que nós compreendemos como máximo, começa um outro processo evolutivo, onde os espíritos purificados, com todas as virtudes conquistadas, sem nenhuma influência da matéria, compreendendo a Deus, diz Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, os puros espíritos veem a Deus, seja lá o que isso significar. Chegou a pureza espiritual, começa um outro processo de evolução. Evolução que não pode acabar. Evolução que não pode ter termo. Porque se um dia um espírito chegar ao grau absoluto da pureza, ele será Deus. Absolutamente puro, perfeito, só Deus. Por isso Kardec preferiu dizer pureza relativa. Perfeição relativa é a expressão mais comum em português nas edições do Livro dos Espíritos. Isso significa que o processo de evolução, que o progresso, que o aprendizado nunca acaba. E nós, às vezes, equivocado claramente, falamos, não, mas eu já aprendi isso. Eu já sei. Como se tivéssemos chegado a um grau superior de conhecimento que nem existe, porque nunca chegaremos ao máximo do conhecimento possível. Mas apesar de termos esse tamanho, Jesus diz, vós sois o sal da terra. Vamos avaliar qual é a importância do sal na vida cotidiana. Para aqueles de nós que temos algum tipo de entrada na cozinha, nas experiências da culinária, os alimentos sem o sal ficam absolutamente sem sabor, insosso, nós dizemos. Porque diferente dos outros mamíferos, nós não nos alimentamos exclusivamente por necessidade. Há prazer nesse processo. Há tanto prazer que isso leva ao vício. O Livro dos Espíritos encara muito bem o problema da paixão. A paixão está no acréscimo da vontade. Eu preciso ter um prazer, por exemplo, na alimentação, para que aquele prazer me mobilize à conservação. Mas é claro que o excesso do prazer, o amor ao prazer, leva ao vício. Não encontramos animais no reino da natureza que se alimentem por prazer, mas também não encontramos animais obesos. É interessante notar, não há nenhum tipo de transtorno alimentar nos outros mamíferos superiores, porque nós fazemos as nossas escolhas, livre-arbítrio consolidado, coisa que nos animais ainda não está plenamente construído. E esse processo de escolha que nós fazemos pode tornar o sal a melhor coisa do mundo ou a mais perigosa para a vida, porque a quantidade de sal que se consome pode levar até a óbito. Vós sois o sal da terra. Ou seja, sem a nossa presença, a terra não tem gosto.
a terra é insossa. Ela existe, mas não faz sentido. Ela alimenta, mas não dá prazer. Não oferece, em termos de vitalidade, tudo aquilo que ela poderia oferecer, de modo que a terra é para a gente. Ele complementa isso seguindo: vós sois a luz do mundo. Ora, o que é o mundo, se nós compararmos nessa imagem que Jesus usa ao sol? O que é o mundo sem luz, sem iluminação? A vida nem se daria se não houvesse uma fonte externa de iluminação, de aquecimento. A temperatura do solo é adequada para que os vegetais cresçam numa combinação entre o calor que vem do centro da Terra, a energia geotérmica, mas também do calor que vem de fora. Quando o sol se apagar, a vida na Terra se extingue. Vós sois o sal da terra. De modo que está em nossas mãos o tipo de vida, a organização vital, a iluminação do mundo. Sem a nossa presença, a terra não tem gosto e não é iluminada. Ou seja, não há vida. Não existe vida sem a nossa presença. E é claro que o Cristo não falava de uma presença física, material. Ele não estava dizendo que sem o homem a vida na Terra não existe do ponto de vista biológico, porque inclusive existiu. Estamos aqui há muito menos tempo do que todas as outras espécies animais, vegetais. Para além da presença do homem na Terra, a vida pode continuar existindo? O que ele está dizendo é que, do ponto de vista espiritual, o aproveitamento que nós fazemos das experiências que nos são oferecidas depende exclusivamente de nós. Se eu sou o que dou gosto, se eu sou o que dá luz, não existe alguma coisa mais importante do que eu para que a minha vida me traga felicidade. É um paradigma de autossalvação, de liberdade, de libertação. Jesus veio para que não encarássemos como necessidade qualquer tipo de coisa do lado de fora para a nossa felicidade. Ele aprimora isso dizendo: o reino dos céus não vem com aparências exteriores. Não há sinais, não há prodígios, não há convenções, não há regras, leis que do lado de fora possam ser criadas e que garantam a nossa felicidade. Segundo Leon Denis, no livro O Problema do Ser e do Destino, a felicidade se constrói pela bênção, pelo favor divino, o único favor que Deus nos faz. Essa é uma questão muito discutida e que causa certas polêmicas, porque aqui e ali, nossas manipulações bíblicas foram colocadas nas palavras de Paulo, apóstolo, deturpadamente, essas noções de graça. A salvação como graça, a felicidade como um presente. Então, há tempos atrás, em outras denominações religiosas, nós íamos ao templo para obter a graça da salvação. Comprávamos com indulgências os lugares no céu. Pelas barganhas que fazíamos com Deus, garantíamos nossa felicidade espiritual. Entendemos com o Espiritismo mais do que nunca que Jesus veio para nos libertar dessas necessidades externas. Vós sois a luz. Vós não precisais de nada lá de fora para iluminar-vos. Vós sois a luz. Não há necessidade nenhuma que alguma coisa de fora venha para dar gosto à sua vida. O gosto da sua vida está em você mesmo. E Denis fala que esse é o único favor que Deus nos faz, a vida. Porque Ele coloca, ao nos criar, os germens de todas as virtudes que precisamos para sermos felizes. Em potência, já há dentro de nós a benevolência, a caridade, para sermos mais genéricos, a paciência,
a tolerância, o amor fraternal que o Cristo vem nos ensinar. Tudo isso já existe em germen, de modo que o favor de Deus, a graça divina, é nos criar com as potências que nós precisamos para a felicidade lá na frente. Agora, o desenvolvimento que eu dou a essa semente que está dentro de mim, que água que eu vou usar para molhar a terra do meu coração, onde vou buscar sais minerais e que tipo de sal eu vou buscar para adubar a terra, que luzes eu vou permitir que entrem pela fresta do meu pensamento e iluminem a minha mente para que aquela semente floresça um dia, germine e floresça um dia. Quase sempre, mesmo conhecedores do Espiritismo, nós ficamos aguardando que do lado de fora soluções milagrosas apareçam. Que alguém nos salve. Que alguém nos faça felizes. Que o mundo mude para que a vida seja melhor. Quando, na verdade, na doutrina espírita, o processo é o contrário. O mundo só se torna de regeneração quando nós, sal da terra e luzes do mundo, passamos a condição de regenerados. Então, quais são as atividades que eu realizo, de novo, não do lado de fora, mas no campo do meu coração, para que aqui dentro, o percentual que ainda é maior de provas e expiações, passe a ser de regeneração. Diz Kardec que no mundo de regeneração, o mal ainda existe, mas o bem predomina. O que eu faço para que na terra do meu coração, o mal que ainda existe, seja localizado, circunstancial, passageiro, e não a marca central da minha personalidade? De que maneira que, por exemplo, o Natal acontece dentro de mim? Ou o Natal, para mim, ainda é uma aparência exterior? O Espiritismo, para mim, ainda é algo em que eu me encontro para o meu melhoramento, mas isso fica no campo do lugar onde eu vou, do tratamento que eu realizo. Houve um tribuno muito conhecido em todo o estado do Rio de Janeiro, professor Newton de Barros, em que ele, numa sagacidade muito grande, avaliava a nossa relação com o Espiritismo. Dizia ele que é muito fácil entrar no Espiritismo. Porque, veja bem, a partir do momento que nós estamos numa casa séria, segura, organizada, como essa e tantas outras pelo nosso Brasil, nós entramos no Espiritismo. André Luiz, no livro Respostas da Vida, chega até a oferecer um número. Ele diz que aquele que tem pelo menos 40 minutos de Espiritismo já tem material suficiente para refletir a sua posição no mundo e ser feliz. 40 minutos. Então, ao final dessa nossa conversa, mesmo aqueles que vêm pela primeira vez, já terão material para pensar. Entrar no Espiritismo é isso. Entramos num ambiente que produz novas reflexões e nos oferece material para pensar. Ele dizia que difícil é o Espiritismo entrar em nós. Difícil é o Espiritismo ganhar o combate que ainda existe em nós, porque nos acostumamos a certos padrões de comportamento que estão tão enraizados que nós falamos assim, mas é que eu sou assim. Essa é uma frase profundamente antidoutrinária. Nós devemos dizer, eu estou assim. Eu ainda estou isso. Porque nós não somos, nós estamos. Leon Denis faz uma importante distinção entre o verbo ser e estar lá no grande enigma.
Nós somos espíritos imortais, perfectíveis, ou seja, com aquelas potências adormecidas ainda, que ao se desenvolverem nos tornam felizes. É isso que nós somos. Mas nós estamos teimosos, nós estamos impacientes, nós estamos orgulhosos. Quando eu falo eu sou orgulhoso, eu cristalizo-me numa posição que é circunstancial, que é passageira, que deve ser trabalhada para mudar. Mas às vezes é mais confortável não realizar o trabalho por essa mudança, porque realmente nos tira de uma zona de conforto que é agradável, que dá menos trabalho. Essa ideia de trabalho ainda é muito mal resolvida em nós. Nós trabalhamos desejando o momento em que vamos descansar. Nós trabalhamos por dever. Nós cumprimos obrigações. Quando o trabalho para o Espiritismo, ele tem uma dimensão muito maior do que isso. Muito maior do que a tarefa que eu realizo. Porque está envolvido aí o sentimento que eu coloco na tarefa que eu realizo. O trabalho por mim mesmo. O desenvolvimento daquilo que as noções que eu tenho de espiritualidade podem me levar a ser. Aquilo que eu vou germinando dentro de mim é o que Jesus procura colocar quando, num outro diálogo muito marcante para o nosso estudo, agora no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, a partir do versículo 25, mas ao longo de boa parte do capítulo 10, da segunda metade dele, quando Jesus falava, aí sim, nesse momento, para uma pequena multidão. Se reuniam sob o albergue da natureza, quase sempre foi assim, uma pequena multidão que ouvia o Cristo anunciar o reino dos céus, a felicidade. Jesus falava sobre ele mesmo ser o caminho, a verdade e a vida para o reino dos céus, para a construção da felicidade verdadeira. É assim que entendemos com o Espiritismo. E aí um jovem, doutor da lei, levantou-se daquela multidão e perguntou: Mestre, que devo eu fazer para herdar a vida eterna? Em outras palavras, como é que eu faço para ser feliz? Se nós traduzíssemos isso para as palavras e conceitos que costumamos usar no movimento espírita, talvez nós perguntássemos: Mestre, como é que eu faço para ficar bem no plano espiritual? Para desencarnar legal? Para chegar lá e encontrar um ambiente harmonizado? Para a perturbação passar rápido? E Jesus não responde àquele homem. Um aspecto importante de se destacar é que Lucas diz que ele pergunta para o tentar. Havia muito disso, né? Pessoas infiltradas no público de Jesus, criando armadilhas doutrinárias para que o mestre entrasse em contradição, para tentar levar o mestre à contradição. E Jesus, ouvindo aquela pergunta, que devo eu fazer para herdar a vida eterna, ele responde com duas outras perguntas. Isso também foi muito comum. Jesus fazer refletir. Aliás, Sócrates também exercitava, né, a maêutica, procurando oferecer perguntas para a reflexão dos outros. E Jesus pergunta: o que está escrito? Como tu lês? São perguntas complementares, mas distintas entre si. Porque uma coisa é aquilo que eu leio. Outra coisa é o que está escrito, às vezes. Nem sempre lemos bem. Entre o texto e a nossa compreensão está o nosso olhar. Está o produto da nossa experiência que nos faz enxergar de uma forma ou de outra. Quantas guerras nós perpetramos em nome da Bíblia, por exemplo? Jurávamos que estávamos matando em nome do que estava escrito. Líamos aquilo. Deturpadamente, cheios de véus, mas líamos aquilo. E aquele homem era um jovem doutor da lei. Ele tinha passado pela iniciação no templo. Ele conhecia o que estava escrito. Ele estudava Moisés.
ele pregava a Moisés, e ele respondeu citando um texto do capítulo 5 de Deuteronômio: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todas as tuas forças e de toda a tua alma, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus não tinha mais o que dizer. Ele falou: faze isso e viverás. Cumpre essa receita, você leu muito bem. Cumpre essa receita e você vai ser feliz. Você vai encontrar a felicidade plena. Você vai estar tranquilo no plano espiritual. Mas aquele homem estava ali para tentar Jesus, e não para aprender com ele. Então ele pergunta: mas Senhor, quem é o meu próximo? E Jesus conta a parábola do bom samaritano. Não responde a ele. Vira-se para a multidão e conta para todos a parábola do bom samaritano. E nós lembramos que na parábola do bom samaritano passam duas pessoas antes do personagem principal, o samaritano. Primeiro passa o sacerdote, o representante da lei, mais do que isso, de Deus. Aquele que divulgava a verdade, que dava aos outros a receita da felicidade espiritual. Ele passa, vê o homem caído e vai adiante. Não para. Depois vem o levita. O levita é aquele que faz parte da tribo de Levi. Das 12 tribos de Israel, os levitas são os mais fiéis à lei. Eles guardam, por exemplo, a entrada do templo. Não passa nada no levita. Ele está sempre observando. É aquele mais ortodoxo. Mas o levita vê o homem caído e passa adiante. Não para. Depois Jesus, criando quase uma revolução social, traz o samaritano, que era a escória da sociedade. Tido como imundo. Quem nascia na Samaria não sabia orar a Deus. E Jesus traz a minoria, do lado das quais ele sempre esteve. E diz que o samaritano, caminhando por aquela estrada que liga Jerusalém a Jericó, parou. O samaritano parou. Ele não só viu, ele parou. Parou e foi tocado de compaixão, diz o texto de Lucas. Além de ver, como todos viram, ele parou. E em parando, vendo a dor do outro, ele foi tocado de compaixão. Uma coisa diferente aconteceu dentro dele. Tocado de compaixão, ele desceu do seu cavalo, deitou nas feridas daquele homem azeite e vinho, prestando os primeiros socorros, colocou-o sobre a sua cavalgadura e levou-o sobre o cavalo enquanto ele mesmo andava a pé puxando o animal. Parou alguns quilômetros à frente, na primeira estalagem que a estrada oferecia, contratou os cuidados do homem que lá estava, dando-lhe todo o dinheiro que ele tinha e prometendo que no retorno da viagem ele pagaria a diferença que aquele homem gastasse nos cuidados com o seu irmão. Jesus conta a parábola, segundo o estudo que faz Haroldo Dutra no livro Parábola de Jesus, Texto e Contexto. Jesus conta a parábola evocando um ensinamento corriqueiro no senso comum do século I judeu, que era o amor baseado em 3 pilares. Deuteronômio cita um texto que é senso comum, como fazer para amar a Deus. O entendimento do homem daquela época, daquele tempo, daquela localidade para a qual Jesus falava, era de que o amor a Deus, ele só se materializa, ele só se realiza quando eu consigo oferecer ao próximo, em nome de Deus, o coração, as forças e a alma. E o que é o coração para o judeu do século I? O sentimento. Foi tocado de compaixão, amou a Deus de todo o coração. Ele permitiu que a dor do outro o sensibilizasse, coisa que não aconteceu, nem com o sacerdote, nem com o levita. A sua sensibilidade, a fraternidade
estavam em desenvolvimento. Ele estava atento a isso. Ele foi tocado de compaixão. Depois, ele amou a Deus de toda a sua alma. Porque a alma, no entendimento daquele momento, era a vitalidade, o trabalho, a energia. Ele desceu do cavalo, colocou o homem semi-inconsciente sobre o animal e foi puxando, debaixo de um sol, numa região desértica, a pé. Ele colocou a sua força, o seu corpo, os seus braços e mãos em favor do outro. Ele amou a Deus, então, de toda a sua alma. E ao chegar naquela hospedaria, ele entregou todo o dinheiro que tinha, amando a Deus com as suas forças. Na interpretação do povo hebreu naquele momento, amar a Deus com as forças era colocar o seu patrimônio em favor de Deus na pessoa do outro. Olha a grandiosidade, a sabedoria de Jesus. Ele conta uma história que, para quem estava ouvindo naquele momento, remonta a um ensino já consolidado e cria uma imagem reveladora. Eu não consigo amar a Deus se eu não amar ao outro. Eu não consigo ser feliz, porque a condição para ser feliz é amar a Deus. A condição para se salvar foi aquela. Lembram? Senhor, o que eu faço para herdar a vida eterna? Como você lê? Amarás ao Senhor teu Deus, com toda a força, alma. Se a condição para herdar a vida eterna, ser feliz, é esse amor, e se só consigo consubstanciar esse amor, colocando em favor do outro, se eu não enxergo a necessidade do outro, eu não amo a Deus, e se eu não amo a Deus, eu não sou feliz. Nós temos procurado a felicidade aonde? Nós temos buscado alegrias, prazer em quê? Com quem? De que forma? São perguntas urgentes para o Natal, que deve ser todos os dias. São perguntas urgentes para que essa que é a nossa maior vontade da felicidade suprema, da felicidade que não seja impedida por momentos. Porque na vida da terra ainda é assim. Estamos profundamente alegres, satisfeitos, felizes, e de repente alguma circunstância se apresenta e meu tapete é puxado. Em que bases eu construo a vida que poderá ser da felicidade suprema? Há um texto muito interessante de Allan Kardec, no capítulo 15 de Evangelho segundo o Espiritismo, que ironicamente e sabiamente Allan Kardec intitulou Fora da caridade não há salvação. Vocês vão se lembrar que Kardec, antes de anunciar o fora da caridade, ele faz uma cronologia, porque a ironia do título está numa referência a uma lei da igreja. Fora da igreja não há salvação. Ele trabalha no seu texto essa argumentação. Ele diz, fora da igreja não há salvação, não pode ser uma máxima cristã. Porque a forma de cultuar a Deus nada tem a ver com a conquista da felicidade. Nenhuma relação tem. Se nós nos acharmos superiores por sermos cristãos ou espíritas, não teremos entendido nada. Essa é a forma, para nós, racional, e por isso mais satisfatória, de compreender e louvar a Deus. Mas cada um tem a sua, e respeitamos profundamente o culto de cada um. Por isso não podemos afirmar e concordar com fora da igreja não há salvação. Kardec diz, poderíamos falar fora da verdade não há salvação. Mas não podemos. E Kardec fala ousadissimamente. Não podemos, porque não detém o Espiritismo a verdade toda. O Espiritismo não se propõe a ser o dono da verdade. Nós é que às vezes sim. O Espiritismo não se propõe a ter as respostas todas. Nós é que muitas vezes sim.
É uma libertação poder dizer, não sei. Não sei ainda. Não consigo por enquanto. Não alcancei. Nós aqui, pelo nosso orgulho, insistimos em estar com a verdade. No campo das relações, então, isso cria tantos problemas. Kardec diz, poderíamos dizer, fora da caridade não há salvação. Porque observamos que independente da forma de culto, e independente da parcela de verdade que cada um já compreendeu e teve acesso, sem amar ao outro, ninguém é feliz. Sem colocar-se no trabalho abnegado de entrega ao outro, sem abrir mão do seu tempo, do seu lazer, um pouquinho da sua vida pessoal, ninguém encontra felicidade. E o mais interessante de se notar é que essa caridade que nos leva à salvação, entendamos salvação como felicidade, felicidade constante, felicidade superlativa. Existe um elemento que o samaritano nos apresenta de modo límpido, que é o trabalho. Dá trabalho amar ao outro. Porque quebra com determinadas algemas que nós mesmos nos colocamos, quase sempre prendendo-nos dentro de nós mesmos, com medo de sairmos da casca e sermos incompreendidos, e sermos alvos de ingratidão. É um temor de todos os seres humanos na Terra. Ah, mas eu vou falar, e se ele não me entender? Mas se eu fizer assim, o que vão pensar? Essa é uma questão central em nossas vidas e degradante. Jesus, como exemplo, guia e modelo, quer o Livro dos Espíritos, se encontra na casa do sumo sacerdote, antes de ser levado a Pilatos. Ele tem uma conversa com o sumo sacerdote. E o julgamento, improvisado naquele diálogo, está baseado numa acusação muito séria, seja do ponto de vista político, seja do ponto de vista religioso. Diziam que Jesus se autoproclamava rei dos judeus. Isso era um perigo, porque do ponto de vista territorial, o rei era César. Roma mandava naquilo tudo. Então, se ele estava querendo dizer que era rei dos judeus, política, administrativamente, pera lá, porque aqui já tem um dono. Se ele se dizia rei dos judeus, do ponto de vista religioso, havia um grande problema, porque o Sinédrio representava a religião oficial. E Jesus não frequentava o templo. Ele não pode ser o rei dos judeus. Uma acusação grave. E aquele homem procurando ser justo de alguma forma, ele inquire a Jesus: tu és o rei dos judeus? Tu és o rei dos judeus? Jesus não responde. Jesus gostava de não responder a perguntas, né? E nós queremos responder a todas, temos que ter a resposta. Não, não temos. Jesus fica em silêncio. Ele repete a pergunta: tu és o rei dos judeus? Jesus permanece quieto. Na terceira vez, de modo um pouco mais enfático, Jesus ouve: tu és o rei dos judeus? E ele responde tudo o que você e eu não diríamos. Porque veja bem, meus irmãos, ele tinha acabado de dizer: meu reino não é deste mundo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida para a vida eterna, o mundo espiritual. Se ele dissesse isso para aquele homem, ele seria libertado como mais um profeta louco. E não seria mentira, era verdade. Meu reino não é deste mundo. Mas ele responde assim: tu o dizes, sou rei. Ora bolas. Ele deixou aquele homem pensar de si mesmo o que ele quisesse. E essa é a posição de quem tem a consciência tranquila. Mas o que ele vai pensar de mim? Não sei. E pouco importa. Porque eu sei quem sou.
Eu sei o que eu vim fazer aqui. Eu sei onde aperto o calo e quais são os valores que eu preciso conquistar para ser feliz de verdade. Eu sei. Porque eu sou a luz do mundo e o sal da terra. Não tem ninguém que possa me dizer uma receita pronta. Faz isso. Passo A, B, C, mistura, esfria, esquenta e você vai ser feliz. Não somos ciência exata. Somos humanos. Interessantemente criados iguais em termos de potências, necessidades, mas absolutamente distintos no caminho que fizemos pela estrada da vida espiritual. Só nós podemos digerir o Espiritismo e o Evangelho de Jesus ao nosso jeito e metabolizá-lo numa vida feliz. Só nós podemos fazer o Espiritismo entrar em nós. Porque mais importante do que entrarmos no Espiritismo é ele entrar em nós. E a conclusão é o terceiro momento, em que o Espiritismo começa a sair de nós para o outro. Não como convencimento, como discurso, com palavras, mas através de um comportamento cristão, que não se importa bem com aquilo que o outro vai achar ou dizer, mas que está profundamente importando-se com aquilo que vai na alma, com aquilo que só eu sei de mim mesmo, com aquilo que me caracteriza intrinsecamente. Na pergunta 1012 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se o mundo espiritual, o inferno, o céu, são localizados e circunscritos. Os Espíritos falam que não. E que a vida espiritual nos apresenta o que há de intrínseco em nós. Como eu estarei no mundo espiritual? Como eu estou hoje, no que há de intrínseco em mim. Não relativamente às máscaras sociais que nós usamos, aos comportamentos que nós criamos, para que tudo fique bem na nossa vida de relação. Aquilo que há de intrínseco. Emmanuel, estudando o problema no livro Religião dos Espíritos, diz que isso é revelado, o que há de intrínseco em nós, é revelado durante a hora vazia. A hora vazia. O que você e eu fazemos naquele momento em que ninguém está nos observando, ou nós achamos que ninguém está nos observando, é o que caracteriza o que vai em nossa alma. E é o que adianta a nossa vida espiritual. O que eu faço quando eu posso escolher o que fazer com o meu tempo? Não estou cumprindo nenhum dever, obrigação, não estou realizando uma atividade que alguém disse que eu tenho que fazer, não. Eu escolho. O que eu faço quando eu posso escolher? Isso é o que caracteriza como nós estaríamos hoje se desencarnássemos. Como não vamos desencarnar essa semana, eu acho, há tempo para essa autorreflexão, para essa análise de que trabalhos nós precisamos realizar para a nossa mudança interna. Mas isso precisa ser a partir do conhecimento, porque a doutrina espírita é ciência. Eu preciso entender o processo, eu preciso compreender como se dá, para, em compreendendo, planejar a mudança, porque se for só um exercício de fé, aquela fé cega de antigamente, eu vou me frustrar. Se eu estiver esperando nas coisas, pessoas, circunstâncias, no mundo, eu vou me frustrar. No mundo tereis aflições, anunciou Jesus. Não espere do mundo. Espere de você. Planeje você mesmo. Porque se no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus não se coloca distante. Ao contrário, a todo tempo ele fala, olha, eu venci o mundo. Eu estava aqui com dificuldade familiar, traído, combatido, perseguido, e eu venci o mundo. Você pode vencer também? É o recado que o Cristo nos oferece. Que nós não fujamos dos trabalhos, mas que nós planejemos
o trabalho que precisamos realizar pelo nosso próprio progresso. Essa foi a intenção de termos organizado este livrinho, Fora do Trabalho Não Há Salvação. Em cima da ironia de Allan Kardec, ousamos fazer a nossa ironia. Há um grupo na Casa Espírita de onde vimos, o Centro Espírita Leon Denis, que estuda as obras de André Luiz. E procuramos, com apoio na codificação e nas obras de André Luiz, entender qual é a relação do trabalho com a felicidade. Qual é a relação da ação que precisamos realizar no mundo com aquilo que nós queremos conquistar para nós. Que possamos estudar, que possamos conhecer, mas que possamos, sobretudo, nos propor a viver o Espiritismo, a aplicá-lo em nossas vidas, para que seja efetivamente possível viver um Natal a cada dia. Graças a Deus.